Querido irmão, querida irmã, bem-vindo a mais uma catequese sobre a Carta Apostólica Patris Corde do Papa Francisco. Iniciemos essa nossa catequese no dia de hoje, invocando a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a Maria que esteja presente nesse nosso dia, nessa nossa catequese, para que possamos assim fazer bem feito aquilo que o Pai espera de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Então, semana anterior, falamos sobre José, pai criativo, como que Papa Francisco nos traz essa menção sobre usarmos esse dom que é a criatividade, principalmente em tempos de pandemia, como temos que saber relacionarmos de maneira a recriar essas relações humanas, laborais e a nossa relação com Deus. Semana passada vimos como terminava a carta, aquele pedaço, falando sobre que Deus nos deu também de maneira a que acolhamos, a que cuidemos de Maria e de seu filho. Hoje, o ponto 6 falará sobre José como pai trabalhador. José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. O trabalho torna-se participação na própria obra da salvação, oportunidade para apressar a vinda do reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as ao serviço da sociedade e da comunhão. Então, o trabalho para Deus querido por Deus, como participantes que nós somos da obra da criação, ele dignifica o ser humano, ele é uma graça, né? É um atributo que nos dá essa coparticipação nesse processo que é a implantação do reino, inaugurado com Cristo. Cristo é o reino, cabe a nós levar esse reino a todos aqueles que conosco se depararem, mas principalmente conosco mesmo, não é? O primeiro trabalho, então, que nós temos que ter é esse trabalho de nos transformarmos, de nos adequarmos. Qual é o papel do cristão, como nós falamos no começo dessa nossa catequese? É a adequação à pessoa de Cristo. E não é uma coisa que nós já nascemos pronto. Nós vamos nos trabalhando, nos adequando, nos formando. O trabalho aqui que o Papa Francisco nos traz à tona, a pensar, é o trabalho humano em relação a tudo que existe, é o nosso trabalho como meio de sustento da nossa vida, que deve ser um trabalho honesto, um trabalho digno. Logo, nem todo o trabalho ele serve, principalmente para nós cristãos. Há trabalhos que são ou indignos da própria condição da pessoa humana, ou são trabalhos que não são justos, não são lícitos. Isso a gente não pode chamar de trabalho. Uma relação, às vezes, mal entendida, quando se fala sobre o trabalho, lá no livro do Gênesis, lembro que eu, quando fiz teologia, tive a oportunidade de estudar somente o livro do Gênesis 1 ano e meio. Então, há assunto, né, muito assunto variado, não é tema dessa nossa catequese de hoje, mas no tocante ao trabalho que lá está, e ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Quando tive aula, o professor dizia, isso é o que há de natural, isso é o normal. Então Deus vem aqui com essa frase abençoar também o trabalho. Um trabalho que coube a Deus na criação de todo o criado, dos 6 dias de trabalho e um ele descansa, diz o livro do Gênesis, remete a nós como co-criadores ou responsáveis. Nós já falamos sobre isso quando se dá nome às coisas lá no livro do Gênesis,
significa que não é que passou cada animal e Adão, né, foi falando esse chamar-se assim por essas características. Não. Dar nome a algo é tornar-se responsável por este algo. Por isso nós temos nome, um sobrenome, e nós damos esse sobrenome aos nossos filhos, por exemplo. Assim, parecendo, sendo, né, responsáveis pela criação. Então, um aspecto que diz aqui Papa Francisco na Carta Apostólica, que caracteriza São José e tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social da Igreja Rerum Novarum de Leão XIII, é a sua relação com o trabalho. São José era um carpinteiro e trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Lembro também que tive aula sobre isso e um professor dizia, naquela época, pensar em Nazaré como sendo necessário um carpinteiro era pensar muito, porque é uma cidade até hoje muito pequena, né? Apesar de todo hoje o turismo que há e tal. Naquela época, dizia-se meu professor, que José era um tipo faz tudo, né? Sabe essas pessoas que faz tudo, era carpinteiro, mas também cuidava de todas as partes que fossem necessárias. É que não havia partes de hidráulica e elétrica como temos hoje, mas se houvesse, José seria uma dessas pessoas, como nós falamos semana passada, criativa. Então ele tinha essa manualidade como meio de ganhar o sustento de cada dia. E temos então aqui pensar também na dignidade do trabalho em si. O trabalho dignifica o homem, nos torna co-participantes, como falei algumas vezes, da criação, e o trabalho em si deve ser dignificado, no sentido de que o trabalho é bom, né? O trabalho nos faz co-partícipes do reino do Pai. Continua o Papa Francisco, nosso tempo, o trabalho parece ter voltado a constituir uma urgente questão social e o desemprego atinge por vezes níveis impressionantes, infelizmente, mesmo em países onde se experimentou durante algumas décadas um certo bem-estar. É necessário, então, tomar renovada consciência do significado do trabalho e que dignifica e do qual o nosso santo padroeiro é patrono e exemplo. O trabalho torna-se participação, como diz aí, da própria obra de salvação. A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus, torna-se, em certa medida, criadora do mundo que a rodeia. A crise do nosso tempo, que é econômica, social, cultural e espiritual, pode constituir para todos um apelo a redescobrir o valor, a importância e a necessidade do trabalho para dar origem a uma nova normalidade em que ninguém será excluído. O trabalho de São José lembra que o próprio Deus feito homem não desdenhou o trabalho. A perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs e tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia da Covid-19 deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades. Peçamos a São José, diz Papa Francisco, São José Operário, que encontremos vias onde nos possamos comprometer até se dizer nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. Então, o trabalho, meus queridos irmãos, em palavras de Francisco da própria Igreja, dignifica o ser humano e deve ser uma tarefa digna, uma tarefa onde nos deve ao sustento de si, ao sustento das nossas famílias, e esse sustento sirva não apenas para garantir que possamos ter o alimento, possamos ter forças para, mas que possamos também trabalhar esse lado espiritual tão muitas vezes desdenhado hoje na nossa sociedade, porque isso também é um trabalho e, diria eu, um dos principais trabalhos nossos. A configuração com Jesus não acontece de maneira natural, é todo um trabalho de abertura do ser humano à graça do Espírito, ao qual pedimos constantemente a Igreja, através principalmente dos sacramentos,
E, dentre os sacramentos, de maneira destacada, a Sagrada Eucaristia e a Confissão. Ambos os sacramentos são uma porta muito ampla para o caminho de santidade. Parafraseando aqui o nosso beato Carlo Acutis, a Eucaristia é uma autovia, uma autoestrada para o céu, dizia Carlo Acutis. Os sacramentos, então, de maneira tão salutar, tão graciosa, Deus nos dá através da sua igreja. Peçamos então a José que, assim como ele soube usar de maneira digna o seu trabalho para o sustento da sua família, da Sagrada Família, que tenhamos também nós a dignidade de termos, cada um de nós, um trabalho digno, para que possamos também fazer esse nosso papel como co-criadores, né? E também, de certa maneira, co-redentores, com um C bem minúsculo, né? Porque também temos que trabalhar para a expansão desse reino e, primeiramente, dentro do nosso coração e daqui a nossa família e a toda a comunidade. Que São José possa, então, interceder por nós, ao Pai, para que tenhamos a graça de receber sempre essa dignidade de sermos trabalhadores em sua vinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.